Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o São Paulo batendo o martelo aí sobre Mário Rui e também essa questão envolvendo a troca do Galopo no Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate, que eu já falei com vocês antes. Trago aqui umas novidades do São Paulo Futebol Clube. Tem também sobre o Colombato. O rebu que deu aí com o Luciano, quem mais? Eric também foi assunto pro São Paulo, os rapazes do São Paulo foram lá pro Uruguai também, alguns caras, e assim, tem tudo que dá pra falar do São Paulo, teve renovação contratual que rolou aí, então o vídeo tá muito top, tá cheio de notícias do São Paulo, vem comigo, deixa esse likeinho pra dar uma moral, posso contar, e se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E ó, quero te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar. Se acertar, você ganha. E aí é o seguinte, você vai no primeiro comentário fixado onde você encontra o meu link, que pelo meu link, o seu primeiro depósito tem o valor dobrado. Se cadastre pelo meu link e tem o seu primeiro valor dobrado. Deposita 100, vira 200, 200, 400 e assim vai até os R$3.000. Hoje tem Copa do Brasil, a nossa fatídica Copa do Brasil. Trágica pro São Paulo, os times aí tão felizes, né? Tem Vasco e Atlético Paranaense e o Corinthians com o Juventude. Juventude com o Corinthians, na casa do Juventude. A vitória do Juventude paga 3,28, a do Corinthians 2,77. O Corinthians é favorito na Copa do Brasil com o Juventude, jogando fora de casa, segunda odd da 1xBet. Tá no primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu 1xBet, tamo junto. Gente, é o seguinte, vamos lá. O São Paulo tem aí algumas definições que foram tomadas a respeito de mercado da bola. E eu vou começar falando de Colombato. O São Paulo chegou e tentou comprar o volante, o meio-campista Colombato, jogador esse que jogaria no meio-campo e tal, ele é do grupo do Pachuca. E o São Paulo foi lá e fez aquelas propostinhas lá, né, que você fala, eu vou pra não chegar. E foi pra não chegar e não chegou. O grupo Pachuca não se animou nada com a proposta do São Paulo, falou pro São Paulo, hasta la vista, baby, o São Paulo vai embora com o rabinho entre as pernas. Mais ou menos, volta o cão arrependido, lembra do cão arrependido do Chaves? Volta o cão arrependido. E agora o São Paulo também teve a mesma história no Thiago Mendes, né, que o São Paulo nessa janela aqui ele foi esquisitaço. E aí muita gente falando, o São Paulo não vai trazer ninguém e tal. A verdade é que o São Paulo trouxe muita gente. O que o São Paulo realmente precisava, mas muito mesmo, era do lateral esquerdo. Que olha, o São Paulo trouxe o Sabino e também o zagueiro lá, o novo zagueiro lateral, né, que é o Juan Tressoldi. E aí, nós temos o Sabino jogando hoje. No jogo de ontem, que tava o Alan Franco suspenso, o Ferrarese também não jogou. Então o time tem, elenco tem. Não entraram ontem André Silva, Eric Ferreirinha, porque tá machucado, também o William Gomes, também, quem mais aí? Galopo não entrou, Michel Araújo, Nestor, 43. Então time tem. O elenco está formado no São Paulo. Portanto, eu acredito que a diretoria fez até aqui um trabalho relativamente competente para a montagem do time. Onde eu quero chegar com essa história? Simplesmente que o Zubeldia não tem como chorar a falta de elenco. Principalmente depois do jogo de ontem. Ontem o São Paulo precisava de resultado, precisava ganhar no Morumbis. O São Paulo perde o jogo, mas enquanto estava 0-0, até os 43 do segundo tempo, para ser preciso, o Nestor é a única troca do jogo, única do São Paulo, e entra aos 43 do segundo tempo. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, mais os acréscimos. O Zubeldia, o técnico lá que estava no lugar dele, ele faz a única troca. Aos 43. Então um cara desse não pode reclamar a falta de elenco porque ele não é de mexer no time. Ele não é de fazer trocas. Então o São Paulo já tem um time bem montado lá. A lateral esquerda é um problemaço. E aí o São Paulo entrou para trazer o Alexandro, entrou para trazer o Mário Rui. O Alexandro já está no Flamengo. Olha que notícia horrorosa. Só que o Mário Rui, o São Paulo chegou e fez uma proposta quando ele esfriou a conversa com o Alexandro. E o que eu soube, o que eu me informei é que o próprio São Paulo optou por esfriar a conversa com o Alexandro. São Paulo chegou e falou, não quero mais trocar ideia, não gostei e tal. Notícias diziam até que o Alexandre teria recebido do São Paulo 600 mil por mês de proposta e o Alexandre respondeu pedindo 1 milhão. E o São Paulo falou não e parou de conversar. E agora as notícias que chegam pra mim é que o Alexandre ganha 1.800.000 no Flamengo. Você fala, poxa, pode ter sido um livramento. Pagar 1.800.000 pra um lateral desse não dá, é muito caro.
Verdade. Aí o São Paulo vai pra cima do Mário Rui. E o São Paulo pra cima do Mário Rui, você já se empolga, né? Você fala, opa, tá vindo o cara do Napoli, um português que tem bola no pé, pode jogar pra caramba. E aí você fica esperando o Mário Rui. No dia da quarta, escuta isso aqui, hein? No dia do jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil, que foi ontem, com o Atlético Mineiro, foi ontem que os jornalistas queridinhos, os principais que têm as informações do Júlio Casares, do Belmonte, os caras que frequentam lá dentro, que tem portões abertos na Barra Funda e no Morumbis, eles trouxeram que ontem, no dia do jogo, o São Paulo desistiu do Mário Rui. Olha a conversa. Ele desistiu, tirou a proposta. Se o Mário Rui chega e fala, não, eu quero, ia ter que puxar, eu quero. Não. Proposta retirada, não queremos mais você por aqui. Peraí, pera um pouquinho. Vamos pôr uns pingos nos is aqui. O São Paulo tem o Wellington do Southampton, que fique claro, não é o Wellington do São Paulo, é o Wellington já contratado pelo Southampton, contrato assinado, pré-contrato, mas é um contrato, com o Southampton da Inglaterra, não é nem nosso mais, e não tem mais ninguém, não tem mais nenhum lateral. Já precisaria trazer o Mário Rui, Alexandro, com o Wellington lá renovado. Agora imagina o quanto agravou a situação depois que o Wellington assinou. E aí, tá tudo lindo, você tá acompanhando a nossa timeline aí. Sabe a timeline de rede social que você fica na timeline, jogando pra cima? A nossa timeline, ela tá legal, porque os Zubeldia, São Paulo estão ganhando. Tá ganhando. Você fala, não, o Wellington serve. Tá ganhando, o Jandrei melhorou. Tá ganhando, você fala, Sabino, baita jogador. Tá ganhando, você fala, nossa, o Caleri é melhor que o Van Basten, porque tá ganhando. O Luciano não é um problema, tá ganhando. Que se lasque, Rames, Lucas, não importa que vieram. É Luciano, tá ganhando, certo? Tá bonito. Aí perde pro Atlético Mineiro em casa, um jogo que não podia nem empatar. Perdeu. Aí começa a mostrar que o nosso lateral esquerdo não sobe uma bola para dar um cruzamento. É o Mena, lembra do Mena? É o Mena 2.0. O Luciano na meia não só empurra o Lucas para as pontas, né? O Lucas ele é ponta direita, ponta esquerda. Daqui a pouco vira volante e tá tudo normal, porque o Luciano tem que ser o meia. E o técnico passivo, o técnico que passa o pano pro Luciano, o técnico que está fechadinho com o Luciano, vai pagar caro. Porque o Luciano ele era banco do Crespo quando ganhamos o Paulista. O Luciano era banco do Dorival quando ganhamos a Copa do Brasil. E agora custou caro. Já custou. Então, para a diretoria do São Paulo, que não vai intervir no assunto Luciano, não importa se vai contratar agora o Claudinho, o Oscar, Everton Ribeiro, que não veio, mas poderia ter vindo, ia ser tudo banco do Luciano. Não se enganem. O Luciano passa a virar meia do São Paulo quando o Galo foi contratado, lembra? Meia, que veio pra desbancar as multidões, que era o meia mais caro do Banfield, que o São Paulo foi lá e comprou, pagou 8 milhões de dólares. E aí, do nada, o Luciano, e misteriosamente, junto com o Rogério Ceni ali, identificaram que ele tinha que ser meia. E aí ele vira meia. Era atacante, com o Brenner, com o Diniz, lembram? Quando o Rogério assume o lugar do Crespo, que o Luciano era banco do Crespo também muitas vezes, quando o Rogério assume que chega o Galopo, ele vira misteriosamente meia e o Galopo some. Aí aconteceu a mesma coisa com o Benítez, é Luciano. Com o Rigoni, é Luciano. Com o Rames Rodrigues, é Luciano. Com o Patrick, é Luciano. E agora, com o Nicão, nem se fala. E agora começa a mesma história com o Lucas Moura. O Lucas Moura agora é escanteado. Então a diretoria deveria intervir nesse assunto aí. Nesse assunto teria que fazer uma intervenção com o Zubeldia. O Zubeldia tá com medo do Luciano? O Luciano é mais forte que o Zubeldia lá dentro? Ou o Zubeldia realmente gosta? Será? Olha nos meus olhos aqui. Será que o Zubeldia realmente gosta desse meia Luciano? Acho que não, né? Acho que não dá pra gostar do meia Luciano, dá? O atacante sim, o meia. Custou muito ontem, não custou? Porque ele entregou a bola que saiu o gol do Atlético também, depois da foto do Igor Gomes. Então entregou e está patético. Caleri não recebe um passe, o Rato se quiser joga sozinho, o Lucas se quiser joga sozinho. Rafinha não sobe por motivos óbvios da idade, inerentes à idade, e o Wellington é um a menos, que o Zubeldia também gosta. Então vai custar caro. E o Zubeldia a partir de agora começa a ser cobrado pela escolha
e moral que o Luciano tem no time do São Paulo. Começa desde já ser cobrado, tá? Tá bonito, não é pra pedir demissão por enquanto, na minha opinião, mas vai ser cobrado devidamente enquanto tiver a teimosia de escalar esse cara na meia. E o outro lateral esquerdo. A diretoria tinha a obrigação de comprar um lateral esquerdo. Ela tinha essa obrigação por não ter ninguém. O Belmonte bate no peito e fala que é um tremendo de um manager de futebol. É por quê? Prometeu o Caio Paulista, perdeu o cara. Não era pra comprar o Michel Araújo, comprou e não tem. Comprou e não tem o jogador, porque não serve pra nada. E aí você continua não tendo um lateral esquerdo e retira a proposta do Mário Rui. Por que retirou? Nós não merecemos uma explicação? Ô, Belmonte, Júlio Casares, você gosta do torcedor São Paulino? É a pergunta. Você gosta por quê? Para lotar o estádio e ficar gritando igual uns marionete. Marionete é aqueles bonequinhos, sabe, que você controla. Nós somos os marionetes de vocês, que é para ir lá fazer volume, fazer barulho, comprar ingresso, comprar camisa, e é para isso só? Não merecemos uma mínima explicação do porquê que não temos um lateral esquerdo? Nada! A transparência é essa aí, não importa a nossa opinião, não importa o quanto pedimos, importa que vocês não compraram, retiraram a proposta e tá bom demais. Acho que não é por aí, né? Tratar o torcedor de verdade, com decência, com honestidade, com transparência, que tal? Não custa uma informação, uma explicaçãozinha pra gente, né? Olha só, por outro lado, o São Paulo tem aí um interesse no Enzo Dias, segundo informações que eu já trouxe para vocês. São informações do portal Nação Tricolor, que é um portal bem interessante ali, que tem informações mesmo. Eu já trouxe para vocês isso em outra oportunidade e volto a falar porque temos o avanço no caso do Mário Rui. O Mário Rui e o São Paulo, por retirar a proposta, não temos mais nenhuma esperança de Mário Rui. Só que o River Plate sinalizou que gostaria de ter o Galopo por lá. E o São Paulo gostaria do Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. E falei, Boca, River Plate. Do River Plate, branco com vermelho, River Plate. Do Galhardo lá, é aquele time, do Ortega. Não é o Boca do Riquelme, do Maradona, do Tevez. É o River. Então o São Paulo tem interesse no lateral do River, que chama Enzo Dias. E o River tem interesse no Galopo. Não só o River, né? 3, 4 times da Argentina, como River e Boca, querem ter o Galopo por lá. Então o Galopo aqui no São Paulo tá mais do que escanteado, mais do que esquecido, pode ter uma troca aí envolvendo o Galopo com o Enzo Dias. É claro que não seria uma troca tete a tete ali. Eu mando um, você me manda outro e zerou. Tem que ter valores envolvidos também e o São Paulo sai na frente desses valores por 2 motivos. Primeiro, pela idade do Galopo. Segundo, pelo interesse que o futebol argentino tem no Galopo, entendeu? Então o São Paulo tem uma carta na manga, vamos dizer assim, para tentar trocar o Galopo com o Enzo Dias. Vamos ver a passividade agora do Júlio Casares e do Belmonte, como é que será nos próximos dias. A janela fecha dia 2, temos ainda dia 30, 31 e 1. Né? Até o dia 2 são 4 dias. Dia 2, na madruguinha ali, dá até para tentar. Tem 4 dias para contratar um lateral, para tentar driblar esses vexames que tem sido aí essas questões da janela, que o São Paulo vai, não consegue trazer ninguém, assusta com valores, retira a proposta e começa a dar errado em campo no momento em que você abre mão de ganhar o Atlético Mineiro e toma esse gol. Gente, muito se fala do Eric e também do menino do William Gomes, tá? Uma questão aqui antes. O Sabino renovou. Olha que legal. Sabino renovou até o fim de 2026. E eu, que fui um crítico ferrenho da contratação esquisitaça do Sabino, hoje eu dou a mão à palmatória e eu concordo que foi um ótimo negócio. Sabino, um bom zagueiro, está criando, no momento de dificuldade, uma identificação com o time do São Paulo e eu estou gostando muito de ver. Então, para mim, não vendo que o Sabino custou 10, 15 milhões de reais, assim que o São Paulo fez um contrato com ele e estendeu até o fim de 26 para ele receber o salário, eu acho que isso foi um acerto bom. Bom mesmo, gostei e aqui eu parabenizo a diretoria do São Paulo pela visão, enxergar o Sabino no nada e trazer o cara e manter e segurar e insistir até que desse certo, como é o caso de hoje. O Eric e o William Gomes segue sendo uma questão que o Zubeldia precisa explicar.
Por que o Eric e o William Gomes fizeram 2 gols de placa no último jogo no Brasileirão e ontem sequer tiveram 1 minuto em campo? Onde o São Paulo perde para o Atlético Mineiro e ele não usa os pontas. Ele sacrifica o Lucas numa ponta, o Rato, que vinha sendo o melhor em campo, ele tira para entrar o Nestor e não tem lógica. Tira o Rato para colocar o Eric, tira o Lucas, então o Luciano, coloca o Lucas no meio para colocar o William Gomes. A torcida enxerga futebol. E quando esses caras estão em campo, normalmente vão melhor que os outros. Principalmente o Eric, que teve mais chances e raras vezes passou em branco no time de São Paulo. Sendo assim, será que o Zubeldia tá certo de fazer o que tá fazendo com o Eric? Ou não? Em contrapartida, senhor Zubeldia, nós estamos vendo como é que o Eric é tratado ao mesmo passo que vemos como o Luciano é tratado. Você está sendo cobrado a partir de agora, tá, Zubeldia? Então vamos lá, vamos fazer um trabalhinho mais certinho aí e não precisa fechar com panela. O Luciano é paneleiro ou não é? Fala com a gente aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!